Alguns problemas são muito difíceis de se tratar usando as leis de Newton. Um exemplo muito simples disso é o movimento de um pêndulo. Vamos supor que a gente tem um pêndulo que vai partir de uma posição inicial com velocidade nula. Ele vai chegar até uma posição inferior aqui e a gente esteja interessado em determinar qual é o módulo da velocidade. Olha que a direção vai ser exatamente horizontal quando ele chegar no ponto inferior aqui, né? Mas determinar o módulo da velocidade é uma coisa bastante complicada. Por que disso, né? Vamos pensar aqui numa posição intermediária. Vamos colocar ali um sistema de referência obedecendo aquele critério que a gente costuma colocar, né? Que a gente tem um movimento circular, a gente sempre coloca a direção de um dos eixos na direção do centro da trajetória circular, né? A gente sabe que nesse problema aqui a gente vai ter uma aceleração que vai ter tanto uma componente na direção do centro da trajetória circular, como também uma componente tangencial, né? Por que a gente tem isso? Porque a componente tangencial vai ter o papel de mudar o valor da velocidade e a componente centrípeta vai ter o papel de fazer com que o vetor velocidade mude de direção. Então a gente sabe que o vetor aceleração total ele deve ser um vetor que tenha alguma direção. Deixa eu fazer em outra cor aqui. Vai ter uma direção intermediária, né? Então, vamos supor que a gente tem uma aceleração mais ou menos nessa direção. Então, se a gente estiver interessado em determinar o módulo da velocidade, a gente sabe que a componente centrípeta não tem influência nenhuma no valor do módulo, né? Então a gente precisa simplesmente determinar qual que é a componente da aceleração que é na direção tangencial da trajetória. Para poder determinar isso, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton nos dois eixos. A gente vai verificar então que a força resultante no x vai ser uma componente da força de tensão. Aqui na figura eu acabei colocando normal, por engano. A gente tem uma componente da força de tensão. Como eu escolhi a direção do x exatamente na direção que aponta para o centro, né? E a tensão é exercida por um cabo que um fio, né, que aponta exatamente nessa direção. A gente tem uma projeção completa na direção do eixo, mas o peso ele vai ter uma componente somente na direção desse eixo. A gente pode determinar o valor dessa componente através desse ângulo θ, caso seja necessário. E a gente sabe então que a aceleração na direção do x é a aceleração centrípeta. Então a gente pode escrever que t menos px é igual a m vezes v ao quadrado sobre r. Então a gente pode, por exemplo, determinar qual é o valor da tensão. Vai ser igual a componente da força-peso, que vai variar com o ângulo, né? Mais essa componente aqui associada à velocidade, né? Pode, por exemplo, verificar que no ponto inicial a gente não tem nenhuma tensão através dessa fórmula, porque a gente sabe que a velocidade inicial é nula, então essa componente aqui vai ser zero, e a gente tem que px, se a gente olhar para a figura aqui, né, vai ser p vezes o cosseno de θ, né? Mas o θ, quando a gente tiver nessa posição inicial, vai ser de 90 graus. O cosseno de 90 é zero, né? Então a gente percebe que naquele ponto inicial a tensão é nula, mas conforme o corpo vai ganhando velocidade e se deslocando, né, o corpo fica numa posição diferente, ele vai ficar com valores de tensão que são diferentes. Então no início a gente percebe, por exemplo, que, bem, esse corpo está sujeito somente à força-peso e ela aponta verticalmente para baixo, né, que é justamente a direção que o corpo começa a se mover. Então, imediatamente depois que o corpo é solto, ele está sujeito a uma aceleração que é igual à aceleração da gravidade. Agora, se a gente verificar esse outro ponto aqui, né, a gente sabendo que só tem a tensão e o peso, a gente vai verificar que a tensão tem que equilibrar exatamente o peso, então a gente sabe que o módulo da aceleração tem que ser, aliás, a tensão não vai equilibrar o peso, né? Por quê? Porque a gente tem uma aceleração centrípeta. Então, a gente verifica que a aceleração vai apontar diretamente na direção do centro perpendicularmente à velocidade, então, nesse ponto, não pode haver nenhuma mudança do valor da velocidade, né? A gente pode verificar, então, qual que seria a aceleração, né? A gente olhar para o eixo y, né, que seria esse eixo que é perpendicular ao eixo x, então ele aponta tangencialmente a direção da trajetória, né? Então, se eu pegar aqui a trajetória, eu tenho uma direção tangencial e o eixo y aponta nessa direção. Então, py vai ser igual a massa vezes a aceleração em y. Mas quem vai ser py, né?
Veja que a tensão não aparece aqui porque a gente pode dizer que TY vai ser igual a zero. Porque ele aponta sempre perpendicularmente ao eixo Y. Né? Então a gente tem m vezes g cosseno de θ, aliás, m vezes g vezes o seno de θ igual a massa vezes a aceleração y. De onde vem então que a aceleração y vezes simplesmente igual a g vezes o seno de θ. Então aparentemente a aceleração é simples. O problema é que ela está sempre variando. Ela nunca tem um valor constante. Como que a gente pode determinar qual vai ser a alteração na velocidade numa situação em que a gente tem um problema com aceleração variável, né? Então existem maneiras, né? Basicamente isso significa fazer uma integral. E a gente gostaria de evitar isso porque resolver integrais é algo um pouco mais complicado, né? Então vamos tentar resolver isso de uma maneira um pouco mais simples. Para poder resolver isso de uma maneira mais simples, a gente vai introduzir o conceito de trabalho de energia cinética. Como a gente pode entender isso, né? Se a gente pegar uma situação bastante simples, como um corpo que está sendo sujeito a uma força F, de forma que ela causa aí uma alteração na velocidade do corpo, que seria a velocidade final. A gente tem aqui uma posição com velocidade inicial, exerce uma força sobre um corpo, e ele se desloca ao longo de um eixo X e chega numa outra posição com uma velocidade final. Agora que, se o corpo estivesse sujeito somente a essa força, ele estaria sujeito a uma aceleração na direção da força. Né? Então eu estou considerando aqui que existem outras forças nesse problema, mas eu estou me preocupando especificamente com o valor dessa força F. Uma outra restrição que eu vou fazer, na verdade, é que as outras forças elas sejam sempre perpendiculares à direção do deslocamento. Né? A gente pode imaginar, por exemplo, que essa bolinha seja uma bolinha de plástico e que ela seja furada. E aí a gente passa um fio liso e muito resistente, de forma que a gente possa esticar bem esse fio e aí aplicar uma força F que acelera essa pontinha, essa bolinha de plástico. Né? Para que essa bolinha de plástico possa fazer esse caminho, se a gente fizer um corte lateral dela, ela vai ter um formato mais ou menos assim. Né? Ela tem um orifício onde passa o fio, e aí nessa interface aqui entre o fio e esse orifício vai aparecer uma força normal, que vai fazer com que, como a força normal pode assumir qualquer valor, né? Ela vai assumir o valor que vai fazer com que esse sistema tenha uma aceleração somente na direção do eixo X. Considerando essa situação aí, vamos pensar o que a gente pode determinar a partir dessa força F. Se a gente soubesse o valor da aceleração, a gente conseguiria determinar qual que vai ser a variação da velocidade utilizando simplesmente Torricelli, né? Porque a gente tem um deslocamento na direção do eixo X, e eu vou assumir que esse deslocamento ele tenha um comprimento conhecido, que eu vou chamar de D, pode ser chamado de ΔX, né? Porque a gente tem aqui um eixo de referência, e aí a gente sabe então que a aceleração na direção desse eixo X vai ser responsável pela alteração dessa velocidade na direção do eixo X. Notem, no entanto, que a gente pode escrever a aceleração através da componente em x da força. Né? Se a gente explicar a segunda lei de Newton nesse sistema, a gente vai verificar que para o eixo x, a gente vai ter que a força resultante em x é igual a massa vezes a aceleração em x. Eu estou pensando aqui nessa equação exatamente no eixo x, né? Pode ser que a aceleração no eixo x vai ser a força resultante em x sobre a massa. Notem que uma restrição que eu tinha feito era que as outras forças, né, que seria no caso a normal, como discutir, ela não pode ter componente na direção do eixo x. Então a gente sabe que essa força resultante aqui, na verdade, vai ser simplesmente a componente em x da força F. Né? Então tem que F projetada em x sobre a massa vai ser igual à aceleração na direção do eixo x. Se eu pegar agora e multiplicar pela massa dos dois lados dessa equação 6.9, onde eu substituir a aceleração por esse resultado, que a aceleração em x é igual a fx sobre m, eu posso multiplicar então pela massa dos dois lados e dividir por 2, e eu vou ficar com essa outra expressão aqui. Aqui a gente vai notar o seguinte, ó,
que eu tenho uma grandeza que está relacionada à velocidade final, eu tenho uma grandeza que está relacionada à velocidade inicial, e que a diferença entre essas grandezas está relacionada à força e ao deslocamento do corpo. A gente não tem nenhuma importância aí do tempo de atuação da força para alterar essa grandeza aqui. Notem que quando a gente vai determinar, por exemplo, qual que é a variação da velocidade pensando na aceleração, a gente tem que se importar em qual que é o tempo que a força atua, né? Porque, ou que a aceleração atua, né? Por exemplo, num movimento de queda livre, você solta o corpo e você, por exemplo, está interessado em determinar qual que vai ser a velocidade final dele. Como que você faz para poder determinar essa velocidade final? Você leva em consideração o tempo e a aceleração, né? Mas, usando Torricelli, a gente pode relacionar a variação da velocidade ao deslocamento. Isso é interessante justamente por eliminar a influência do tempo nesse deslocamento. Não importa quanto tempo demora para esse deslocamento acontecer, mas o que importa é quanto foi o deslocamento. Então, a gente pode criar uma nova ferramenta aqui para poder trabalhar com esses sistemas. Tá? Interessante de a gente vai introduzir aqui o conceito de energia e trabalho, é que mesmo nos movimentos que não sejam lineares, a gente consegue obter resultados interessantes, tá? Então, ele é uma maneira mais simples de trabalhar com diversos problemas, como por exemplo o problema do pêndulo, que a gente vai resolver depois utilizando o conceito de energia, tá? Então, na verdade, a gente vai verificar depois que esse conceito de energia ele vai se estendendo, né? Porque se a gente fosse pensar que, bem, eu só quero saber qual que é a variação da velocidade, provavelmente a gente pensaria, tá, mas é só usar Torricelli, né? Se eu não quiser determinar utilizando o tempo. Mas a gente vai verificar que o conceito de energia ele é um conceito que vai rendendo vários frutos e a gente consegue trabalhar com vários sistemas de maneira muito mais simples se a gente utilizar os conceitos de energia. Inclusive lá quando a gente entra em termodinâmica, máquinas térmicas, né, a gente tem lá todo um conceito que está calcado em energia. Tá? Então, se a gente pegar essa expressão e der nome às coisas, né, a gente vai dizer que existe uma nova grandeza chamada de energia cinética, que é dada por 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, claro que para cada corpo, para cada estado de velocidade que ele tiver, ele vai ter um valor de energia cinética. Note que essa expressão aqui ela depende do módulo da velocidade, tá? Então, isso é uma grandeza que é escalar. Apesar dela depender da velocidade, ela não depende da direção e sentido da velocidade, somente do valor numérico. Então, ela é uma grandeza que é escalar. Isso está associado justamente ao fato de que você vai ter uma utilidade diferente, né? De você aplicar a segunda lei de Newton, vai ser muito mais fácil você pegar e trabalhar com energia justamente para ela ser uma grandeza escalar. Outra grandeza que a gente tem é essa daqui, que é o trabalho. Tá? O trabalho é definido então como sendo o produto entre a força projetada na direção do eixo onde ocorre o movimento, o eixo x, né, nesse exemplo, vezes o próprio valor do deslocamento. Tá? Isso que a gente pode notar aqui é o seguinte, que se a gente pensar nesse lado esquerdo, onde a gente vai ter uma energia cinética final menos uma energia cinética inicial, né, que isso aqui corresponderia a uma energia cinética final Kf, e essa daqui corresponderia a uma energia cinética inicial Ki. A gente pode ter basicamente três situações: ou a energia se mantém constante, ou a energia aumenta, ou a energia diminui. E aí isso está associado justamente à questão do sinal dessa grandeza que a gente chama de trabalho, né? Eu vejo que o trabalho está associado à variação da energia cinética. Né? A gente pode escrever essa expressão aqui em cima como sendo ΔK igual ao trabalho. Então a gente pode ter um ΔK que é maior, menor ou igual a zero. E aí a gente vai estar associando então isso a, claro, o quanto aumenta, o quanto diminui, né? Vai ser o valor numérico do trabalho, mas o sinal está associado a você ganhar energia, ou seja, você aumenta a velocidade, ou você perde energia, então você perde velocidade, que seria o sinal negativo, ou você vai ter uma
igualdade, né? Então você vai ter trabalho que é nulo. Mas onde é que vai vir esse sinal, né? Se a gente pensar aqui, ó, o deslocamento, ele vai ser um valor numérico que está associado aí ao módulo da distância que você percorre. A força, a projeção da força, ela está associada também ao módulo, mas ela tem uma questão de sinal, né? Então a gente, na verdade, pode dividir esse problema aí de uma maneira um pouco mais simples se a gente pensar nos vetores. Pensar que a gente tem um vetor de deslocamento D e um vetor F, né? Se a gente pensar nesse ângulo aqui, θ, entre esses dois vetores, a gente vai ter três situações possíveis. Ou essa força ela aponta nesse sentido que eu fiz o desenho na figura, onde você tem a força F fazendo um ângulo entre 0 e 90 graus em relação ao vetor de deslocamento. A gente não estou usando ΔR para o deslocamento como a gente costuma fazer lá na maior parte das vezes, estou usando um vetor D aqui para ser um pouco mais claro. Tá? A gente pode ter uma situação onde a força F ela vai fazer um ângulo entre 90 e 180 graus em relação ao deslocamento. Ou a gente pode ter um vetor D que esteja exatamente fazendo 90 graus com o deslocamento. Tá? E esses ângulos aqui vão corresponder justamente aos três casos que a gente tem para o trabalho. Tá? O trabalho ele vai poder ser positivo quando você tem um θ entre 0 e 90. Ele vai ser zero quando você tiver um ângulo exatamente de 90 graus entre a força e o deslocamento. Ele vai ser negativo quando a força estiver fazendo um ângulo entre 90 e 180 graus em relação ao deslocamento. Então, essas são as três possibilidades. Tá? Essas três possibilidades elas podem ser abarcadas numa notação que é o que a gente chama de produto escalar. Tá? O que é o produto escalar? O produto escalar é uma maneira de a gente pegar dois vetores e criar uma grandeza escalar. Então, quando a gente falou lá de vetores, eu mencionei que existiam mais produtos para um vetor do que a gente esperaria. Né? Então, se a gente está acostumado a trabalhar com grandezas escalares, a gente sabe que existe uma operação chamada de produto, ou multiplicação, né? E que ela pega dois escalares e dá um outro escalar. Daí o vetor já tem três versões do produto. Tem o produto de um escalar para um vetor, o produto de um vetor por um vetor dando um escalar, e tem o produto de um vetor por um vetor dando um outro vetor. Né? Então por isso que esse é chamado de produto escalar, porque ele resulta num escalar. Né? Então se a gente pega dois vetores e faz o produto escalar, ele é por definição dado pela seguinte relação. Né? Então, a gente tem o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. E aí, claro que para poder fazer essa determinação, essa não é a única maneira que a gente tem para poder calcular esse produto escalar. A gente pode, por exemplo, fazer, caso a gente saiba os valores das componentes e não os valores dos módulos e do ângulo entre os dois vetores, o produto escalar pode ser calculado através dessa outra expressão aqui, ó, que vai ser um componente do vetor A na direção do x, vezes a componente do vetor B na direção de x, mais a componente do vetor A na direção de y, vezes a componente do vetor B na direção de y, mais a componente do vetor A na direção de z, vezes a componente do vetor B na direção de z. Vai ser muito mais comum a gente utilizar essa expressão 6.13 aqui, né? Do jeito que os programas de física são feitos, em geral a gente sabe qual que é o módulo de cada um dos vetores e qual que é o ângulo entre eles. Tá? Então, utilizando essa propriedade desse produto escalar, a gente pode definir o trabalho através do produto escalar. Né? Então, a gente tem lá F escalar D, né? Vai ser, então, se a gente precisar calcular o módulo do vetor F vezes o módulo do vetor D vezes o cosseno do ângulo entre eles. Notem que se a gente voltar na expressão anterior, quando eu defini o trabalho, né, eu falei que o trabalho era fx vezes o ΔX, onde a gente tinha um vetor de deslocamento, né, na direção de um eixo x, e a gente tinha uma força F que estava sendo aplicada, fazendo um ângulo em relação a essa direção do deslocamento. Tá?
Mas notem que se a gente for pegar essa expressão aqui, 6.15, a gente vai ter exatamente esse resultado se a gente aplicar, considerando que a direção do eixo x é a direção do vetor d, né? Que é justamente o que a gente estava fazendo de hipótese, né? Então, notem que a gente tem o quê? F vezes o cosseno do ângulo θ vezes o vetor, o ΔX, só que o ΔX é exatamente igual ao módulo do vetor d, tá? Então aqui ó, eu tenho o módulo do vetor d, que é igual a ΔX. Então, na verdade, essas duas notações são equivalentes, mas claro que é muito mais claro a gente trabalhar com esse tipo de situação quando a gente não fez previamente um sistema de referência, né? Então, a gente costuma definir o trabalho de uma maneira mais geral, utilizando essa equação 6.15, mas ela equivale justamente àquela expressão que eu tinha lá. Outra coisa que é interessante de notar aqui é que a gente costuma pensar no trabalho como sendo a componente da força na direção do deslocamento, né? Que é o que esse Fx aqui, ou esse F vezes o cosseno de d, representam, tá? Isso representa então a componente da força na direção do deslocamento. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar esse cosseno e passar ali multiplicando o d. Escrever F vezes d cosseno de θ. Isso seria a componente do deslocamento na direção da força. É completamente equivalente a gente pegar e trabalhar com qualquer um desses dois casos, tá? Afinal, o ângulo é o mesmo, né? Então, ao invés de você pegar e imaginar que você está projetando o vetor d na direção, aliás, o vetor f na direção do vetor d para obter fx, você pode imaginar que você está projetando o vetor d na direção de f para obter o valor, sei lá, dx, se você tivesse colocado um eixo x nessa direção, né? Então, a componente tanto faz se a gente vai decompor um vetor ou outro, o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Então isso pode ser útil porque em algumas situações é mais fácil a gente calcular o deslocamento na direção da força do que a força na direção do deslocamento. É que matematicamente dá na mesma, né? Mas é mais fácil conceitualmente. Então a gente costuma escrever então que dado o trabalho através da equação 6.15, a equação 6.16 é o que a gente chama de teorema trabalho-energia, que a variação da energia cinética é igual então ao trabalho. Bem, notem que a gente tem grandezas novas aqui que tem unidades que a gente nunca viu, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, qual que é a unidade da energia cinética? Basta a gente verificar qual que é a unidade da massa, que dentro do sistema internacional é o quilograma, e da velocidade, que dentro do sistema internacional é o metro por segundo. Olha que isso aqui está ao quadrado, né? Então a gente vai ficar com metro quadrado por segundo ao quadrado. Então a gente tem dentro do sistema internacional essa unidade aqui, ó, quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Mas isso é uma unidade tão comum, a energia é uma coisa tão comum da gente trabalhar, que a gente chama essa unidade de Joule e representa por J. E, geralmente todo mundo fala Joule, tá? Aparentemente o cara que é o James Joule, ele era britânico, mas ele tinha uma família que era francesa, na verdade. Então, em geral, em inglês vocês vão ver as pessoas falando Joule e como se fosse francês. Em português vocês vão ver as pessoas falando Joule como se fosse em inglês, né? O que vocês vão usar fica a critério de vocês, mas aparentemente o mais certo seria Joule, o que todo mundo fala é Joule, tá? A partir do momento que a gente sabe determinar o trabalho, a gente pode estar interessado
em como que a gente vai tratar um sistema em que a gente tenha várias forças. Bem, o que a gente pode pensar é, fazendo um paralelo com o que a gente fez ali para determinar o trabalho de uma força F, determinar o trabalho de várias forças pensando no trabalho da força resultante, né? Então, afinal, se você tem um corpo que pode se deslocar na direção de um eixo X aí sujeito a uma aceleração devido a um conjunto de forças, você não calcula várias acelerações e depois determina qual que vai ser a aceleração total, né? O que você faz é determinar qual que é a força resultante e com essa força resultante determinar uma aceleração. E aí a gente pode fazer a mesma coisa quando a gente for calcular o trabalho, né? Então, nota o seguinte, ó. O trabalho da força F1 mais o trabalho da força F2 é equivalente a gente determinar o trabalho da força resultante FR, que é dada por F1 mais F2. Só que uma propriedade interessante aqui do produto escalar é a seguinte, que se você tem um produto escalar de um vetor C por um vetor A mais B, você pode simplesmente fazer um vetor, um produto escalar multiplicado distributivo, basicamente. A escalar C mais B escalar C, né? Então, a gente vai ter que A mais B escalar C é a mesma coisa que A escalar C mais B escalar C. Só que se a gente aplicar isso aqui para a questão da força resultante, a gente vai obter, né? Então, o trabalho da força resultante vai ser igual ao produto escalar da força resultante pelo deslocamento. Então, a gente vai ficar com F1 mais F2 mais F3 mais Fn, né? Imaginar que a gente tem N forças, escalar D. Então a gente vai ficar com F1 escalar D, mais F2 escalar D, mais F3 escalar D. Mas nota que isso aqui são simplesmente os trabalhos das forças F1, F2 e F3. Então, o que é bastante interessante a gente notar aqui no caso do trabalho é que o trabalho total é a soma dos trabalhos. Então, a gente tem uma grandeza que é escalar, né? Então, a gente não precisa ficar se preocupando em determinar antes qual vai ser a força resultante e depois determinar o trabalho. A gente simplesmente pode determinar o trabalho total através da soma dos trabalhos das forças individuais. Então é muito mais fácil a gente determinar qual que é o trabalho total, porque ele se comporta como uma grandeza escalar, porque ele é uma grandeza escalar, né? Uma coisa que é interessante de notar também é que se você tem várias forças numa situação de equilíbrio, né, ou seja, você tem uma aceleração que é nula, o trabalho total também vai ter que ser nulo, né? Por quê, né? Se você olhar aqui, ó, o trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Para você poder ter variação da energia cinética, você tem que ter aceleração. Se você não tem aceleração, que é o que equilíbrio exige, né? Você tem que o trabalho da força resultante tem que ser zero, ou seja, o trabalho da força F1 mais da força F2 mais da força F3 e assim por diante tem que dar no total zero. Então a gente vai notar que algumas forças têm que ter trabalhos positivos e outras têm que ter trabalhos negativos, tá? Outra coisa interessante a gente notar é que, na verdade, o que a gente precisa se preocupar é sempre com o trabalho calculado, digamos assim, notando a definição do trabalho, né? Força escalar deslocamento. O que importa aqui, para poder determinar qual que vai ser o trabalho, vai ser a força que está na direção do deslocamento, né? Se a gente pegasse aqui e chamasse esse eixo de eixo X, a gente precisa determinar Fx e multiplicar pelo deslocamento para poder determinar o trabalho, né? Vetorialmente, esse equivalente a gente pensar que a componente perpendicular aqui da força ela nunca vai fazer trabalho, vai ser só como a componente que é paralela ao deslocamento, né? Então, notem que se a gente tiver um vetor f que pode ser denotado pela soma dos outros dois vetores, o vetor que é perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho, tá? É só o componente que é paralelo ao deslocamento. Em algumas situações isso vai ser interessante porque a gente vai ter ou a possibilidade de deslocamento ser na direção da força ou não, né? E a gente vai ter somente o sinal ali que vai ser positivo ou negativo dependendo dessa orientação. Outra coisa que a gente pode notar é que da mesma maneira como a gente tinha lá que
a gente poderia pensar na força resultante como sendo a soma de várias forças aplicadas distributiva. A gente pode fazer a mesma coisa para o deslocamento, né? Se a gente tem vários deslocamentos sucessivos, qual que vai ser o trabalho total? Então a gente pode simplesmente aplicar a força F e aplicar a distributiva aqui nos deslocamentos. A gente vai ter que o trabalho total vai ser o trabalho no primeiro deslocamento, mais no segundo, mais no terceiro e assim por diante. Então é só fazer a soma, tá? O que mais? Aqui eu faço a mesma coisa, então, pensando no deslocamento paralelo ou perpendicular, né? Se a gente for pensar em escrever o deslocamento como sendo uma soma de dois vetores, né? Um na direção da força e outro na direção perpendicular à força. Quando a gente pega e aplica a distributiva, essa componente F escalar deslocamento perpendicular aqui vai ser zero. Então é somente o deslocamento que é na direção da força aqui vai contribuir para a questão do trabalho. Então veja que essa questão de discutir paralelo perpendicular é uma notação vetorial para aquilo que a gente tinha feito ali, pensando um eixo X, um deslocamento, e que a gente pode fazer a decomposição do deslocamento na direção da força ou da força na direção do deslocamento, né? São duas situações que são completamente equivalentes, e a notação para vetor aí é basicamente que o trabalho vai ser igual à força escalar do deslocamento paralelo, né? Que seria o vetor que equivale a esse vetor que é na direção da força, ou equivalentemente a gente pode pensar na força que é paralela ao deslocamento, né? Então a questão do sinal do trabalho, né, é só uma questão que acho que é importante discutir, porque ela é uma maneira simples de a gente verificar o erro que a gente pode obter de sinal, né? Toda vez que tem um sinal em alguma coisa, ele é um ponto de falha comum, tá? Então a gente tem que sempre pensar no sinal do trabalho quando a gente vai fazer algum exercício, ver se ele está coerente com aquilo que a gente espera, né? Se a gente espera que haja uma diminuição da velocidade, o seu trabalho tem que ser negativo. Claro que às vezes você pode ter um conjunto de forças atuando num corpo e uma força ela atuaria de maneira que você tenha um trabalho positivo e outra que tenha um trabalho negativo, né? E você não sabe exatamente qual vai ser o trabalho total, porque isso vai depender da intensidade das forças. Mas, pelo menos se a gente fizer a análise de cada uma dessas forças em separado, a gente sabe qual que deve ser a tendência que aquela força vai ter, né? Fazer um trabalho positivo ou um trabalho negativo no deslocamento em específico. Nota que isso é uma coisa importante também, né? Que dependendo do deslocamento que a gente tem, uma mesma força pode ter um trabalho positivo ou um trabalho negativo, né? Então isso é muito claro quando a gente vai falar, por exemplo, do trabalho da força-peso. Então, quando que o trabalho da força-peso é positivo e quando que ele vai ser negativo? Sempre que o trabalho da força-peso seja no sentido de aumentar a velocidade, tem que ser um trabalho positivo. Sempre que for no sentido de diminuir a velocidade, tem que ser um trabalho negativo. Em particular, para o trabalho da força-peso, a gente tem uma expressão fechada. Tá? É muito. Na verdade, assim, a gente vai verificar que existem forças especiais que têm expressões fechadas para o trabalho, tem uma formulinha para você calcular o trabalho. Não são todas as forças que têm isso. Em geral, a gente tem justamente que não existe uma forma fechada. Não existe fórmula, então, para calcular o trabalho. A gente tem que fazer uma análise caso a caso. Então, se a gente pensar aqui no trabalho da força-peso, a gente vai verificar o seguinte. Vou aqui pegar um corpo que está sujeito à força-peso, P, e que vai sofrer um deslocamento D até uma outra posição. Vou escolher um sistema de referência aqui em que eu tenho uma direção no eixo X para a direita e um eixo Y apontando para baixo. Qual vai ser o trabalho realizado por essa força-peso? A gente poderia pensar no deslocamento, pensar na força-peso projetada na direção do deslocamento e escrever que o trabalho vai ser igual ao módulo do peso vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, né? Então, basicamente,
estaria fazendo dessa forma, né? P vezes cosseno de θ vezes D. Só que se a gente fizer dessa forma aqui, ó, P vezes D cosseno de θ, vai ser mais fácil para a gente pensar no trabalho para força-peso. Então o que eu estou fazendo? Estou pegando esse vetor D e decompondo ele na direção da força, que é a direção do eixo Y. Né? Então a gente pode escrever P vezes o D cosseno de θ, que seria o dy. Né? Mas notem o seguinte, o que seria esse dy? Ele é igual ao ΔY, que é o quanto a gente sobe ou desce nesse eixo vertical, porque a gente tem aqui uma posição inicial e aqui a gente tem uma posição final. Então, se a gente pensar no dy, vai ser simplesmente um ΔY, tá? Então, é quanto que a gente sobe ou desce. E o peso é m vezes g. Então, a gente nota que o trabalho vai ser igual a m vezes g vezes ΔY. Ela tem o seguinte ainda, que m é um valor positivo, é massa. G é o módulo da aceleração da gravidade. Então ele é uma coisa positiva. Todo sinal vai vir daqui, ó, desse ΔY. Notem que se você tem o corpo descendo, você ganha velocidade sempre. Então você pode dizer o seguinte, ó, que se o corpo desce, ΔY vai ser positivo nessa escolha do eixo Y que eu obtive, né? Só que se ele sobe, o ΔY é negativo. E isso vai dar um trabalho que é negativo. Mas isso está coerente com a nossa escolha, com a nossa observação, né, de que se o corpo sobe, o trabalho realizado pela força-peso é no sentido de diminuir a velocidade do corpo. Então a gente pode verificar que essa expressão aqui está correta. Né? M vezes G vezes ΔY é uma expressão que me dá diretamente qual que vai ser o valor do trabalho realizado pela força-peso. Aqui talvez vocês conheçam essa expressão com sinal negativo. E por que aqui ela não aparece? Isso está associado, essa fórmula aqui, né? Está associada à questão da escolha do eixo Y. Né? Então, se você escolhe o eixo Y para baixo, a tua fórmula para o trabalho vai ser sem sinal negativo. Tá? Agora, se você escolhe para o eixo Y para cima, o que, que vai acontecer? Né? Se você escolhe o eixo Y para cima, você vai ter que aquele deslocamento que antes era para baixo, né, e positivo, vai ser para baixo e negativo. Então aqui eu tenho o eixo Y, o corpo sai dessa posição e se desloca até uma nova posição. Então se eu pegar e calcular aqui, ó, o valor de dy, né, eu tenho que dy vai ser essa distância aqui. E aí, se a gente calcular o trabalho que a gente tem, que o trabalho vai ser igual a peso vezes d cosseno de θ. Só que a gente tem aqui, bom, de onde é que vem isso, né? Vem de força escalar deslocamento, que é a expressão geral para o trabalho. Né? Daí no caso aqui a gente está falando da força-peso, que aponta para baixo, né? Então a gente vai ter aqui um ângulo θ entre esse peso e esse deslocamento. E aí a gente tem, bem, a gente sabe que esse valor tem que ser positivo, porque o corpo está descendo, então ele tem que ganhar velocidade, então o trabalho tem que ser positivo. E aí a gente tem o quê? M vezes G vezes D cosseno de θ. Só que D cosseno de θ é dy. Mas dy, aqui nesse caso, ele vai ter que ser o quê? Vai ter que ser igual a menos meu ΔY. Por que menos ΔY? Né? Porque meu ΔY, quando eu saio dessa posição aqui e vou para uma posição mais baixa, ele vai ser negativo devido à escolha de sistema de referência que eu fiz. É um deslocamento no sentido negativo do eixo. Então esse valor aqui, ó, ΔY é menor do que zero. Então eu tenho que colocar um sinal negativo na frente para que esse valor fique positivo, né? Que é igual o valor de dy. Veja que o valor de dy é a projeção, é uma distância, né? Só a projeção d cosseno de θ. Então a gente vai perceber que o trabalho ele vai ter que ser igual a menos m vezes g vezes ΔY, caso a gente escolha um eixo y apontando para cima. Tá?
Então, no começo, a gente vai verificar que a gente pode utilizar essas duas expressões de acordo com a nossa conveniência e vai ser muito comum a gente adotar para baixo, porque é mais conveniente, porque não tem o sinal. Agora, em muitos problemas, a gente vai definir o que a gente chama de energia potencial mais para frente. E para energia potencial, a gente vai adotar sempre essa expressão com sinal negativo, tá? Que daí quando a gente tem uma coisa para cima, né, a gente vai verificar que a gente vai ter um aumento da energia potencial conforme a gente sobe, né? Isso vai ser importante para definir a energia potencial. Então, para o caso do trabalho, pensando só no trabalho da força-peso, tanto faz, né? E a gente costuma utilizar muito para baixo porque não tem o sinal, mas poder depois verificar a questão das forças e dos potenciais associados a elas, vai ser mais fácil a gente utilizar o sinal negativo, tá? Bem, o que a gente está vendo aqui é o que a gente chama de trabalhos realizados por forças constantes, tá? A gente vai ter situações que a gente vai ter trabalhos de forças variáveis, a gente vai verificar como lidar com elas, mas por enquanto a gente está trabalhando sempre com trabalhos de forças constantes. O trabalho de uma força constante vai ser sempre dado por essa expressão F escalar D, tá? Então, se a gente tiver lá força normal, força de atrito, força peso, a gente sempre vai considerar que essas forças são constantes e que a gente vai trabalhar, então, determinar qual que vai ser o trabalho da força. Mas tem uma força especial que a gente não tem como trabalhar ela com uma força constante durante um deslocamento, que é uma força elástica. Né? Então, se um corpo está ligado a uma mola, essa força elástica exercida pela mola ela sempre vai estar variando. Então, a gente necessariamente tem que considerar forças variáveis. Mas para força normal, peso, força de atrito em geral, a gente tem sistemas em que a gente pode tratar essas forças como sendo constantes. Tá? E aí a gente sempre vai utilizar a expressão, né, que é força escalar de deslocamento, e vai determinar quais são esses valores. No caso do peso em específico, é muito comum que a gente possa utilizar, e seja mais conveniente, né, poder a gente sempre pode utilizar a expressão original lá, que é força escalar de deslocamento, mas muitas vezes não é conveniente a gente fazer isso para o peso. Mas para outras forças a gente não tem escapatória, porque a gente não vai ter uma fórmula fechada como a gente tem para o peso. Então a gente sempre vai ter que utilizar essa expressão força escalar de deslocamento. Tá? Claro que o deslocamento, a direção do deslocamento, a direção da força, a direção relativa entre elas é importante para a questão do sinal. Tá? Então o sinal do trabalho sempre pode ser positivo ou negativo. Vai depender simplesmente da orientação da força. Então não dá para pensar que o trabalho realizado pela força atrito, por exemplo, vai ser sempre negativo. Muitas vezes a gente pode verificar que a força atrito ela é responsável pela aceleração de um corpo numa certa direção. Então o trabalho dela tem que ser positivo, tá? Então, considerando isso, a gente pode voltar lá para o problema do pêndulo e determinar qual vai ser a velocidade dele depois que ele sofre um certo deslocamento. Aqui tem um detalhe especial, que é o fato de que a tensão ela é sempre perpendicular ao deslocamento instantâneo do corpo. Então, mais do que imaginar assim que, olha, entre o meu ponto inicial e o meu ponto final, eu tenho um deslocamento que vai fazer uma linha reta, né, que liga esses dois pontos, e que nesse deslocamento eu posso pensar que, olha, o trabalho total determinado pela tensão vai ser zero. O trabalho da tensão é mais do que isso, ele é identicamente a zero. Ele está sempre zerado. Não é, por exemplo, um deslocamento, a gente pode pensar que você sai de uma posição inicial, vai para uma outra posição, e depois volta para uma posição intermediária, e depois vai voltar para a posição inicial, e aí o deslocamento vai ser zero entre sair de uma posição e voltar para ela. E nos pontos intermediários, o deslocamento não seria zero. Aqui a gente tem uma situação diferente. O trabalho realizado pela tensão é sempre zero nesse deslocamento. Por quê? Porque
a tensão ela é perpendicular ao deslocamento instantâneo. Então ela nunca tem condições de realizar um trabalho. Então com isso a gente consegue determinar qual vai ser a variação de energia cinética como sendo o trabalho total realizado pela força resultante, digamos assim, né? Mas claro que é mais fácil a gente calcular isso como sendo o trabalho da força peso mais o trabalho da força de tensão. Só que a gente verificou então que o trabalho da força de tensão é identicamente igual a zero, porque a tensão ela é sempre perpendicular ao deslocamento. Então a gente tem simplesmente que a variação de energia cinética ela é dada pelo trabalho da força-peso. Né? Como a gente já verificou aí pelo trabalho da força-peso, a gente tem uma expressão fechada. Vou aqui utilizar a expressão com sinal negativo. Né? Como que eu determino então qual vai ser a variação de energia cinética? Vou escolher aqui um eixo y voltado para cima. Eu tenho uma posição inicial e tenho uma posição final no eixo y. Né? Então eu posso escrever, né, que a variação da energia cinética, que vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial, tem que ser igual ao trabalho da força-peso, que a gente verificou que é menos m vezes g vezes delta y, no caso do eixo y que aponta para cima. Então a gente tem essa equação 6.76 que relaciona essas grandezas que a gente tem nesse problema. Né? Se a gente está interessado em determinar qual vai ser o valor da velocidade, a gente pode simplesmente verificar que, olha, naquele deslocamento, o ΔL, aliás, o ΔY é igual a menos esse valor de L. Por que é menos? Porque foi um deslocamento no sentido negativo do eixo Y. Então, ΔY é igual a menos L. Com o menos que tem na frente da fórmula, a gente vai ficar com simplesmente m vezes g vezes L. Notem ainda que esse corpo ele parte do repouso, então a velocidade inicial era nula. Então a gente vai ficar simplesmente com meio de m vezes v final ao quadrado é igual a m vezes g vezes L. Como a massa corta, porque ela aparece dos dois lados, a gente pode escrever finalmente que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes L. Então, assim, se a gente fosse determinar essa velocidade através das leis de Newton diretamente, ia ser muito complicado para poder resolver esse problema. Eu precisaria de todo um conhecimento de cálculo que vocês vão ter lá quando vocês estiverem fazendo o cálculo 2. Então, é mais fácil a gente trabalhar utilizando esse conceito de energia. Tá? Como energia é uma grandeza escalar, a gente não precisa se preocupar com direção e sentido. Né? É muito mais tranquilo para a gente trabalhar. Vamos fazer um exemplo aqui para finalizar, em que a gente vai determinar o trabalho efetuado sobre um bloco. Então, nessa figura 6.13, que a gente tem um plano inclinado, a gente tem um bloquinho que vai estar sujeito a uma força F, que vai fazer com que ele sofra um deslocamento ao longo de uma rampa. Então, o problema diz o seguinte: na figura 6.13, uma força F, cujo módulo é de 100 N, é aplicada horizontalmente sobre um bloco de massa M igual a 2 kg, que está apoiado em uma rampa cujo ângulo alfa em relação horizontal é de 35 graus. O coeficiente de atrito cinético entre a superfície inferior e o bloco, inferior do bloco e a rampa, é μc igual a 0,6. Então, determine o trabalho realizado pelas forças que atuam no sistema, assim como a velocidade final do bloco, assumindo que ele partiu do repouso e que a distância percorrida d é de 5 metros. Então, a gente tem algumas informações interessantes aqui, né? Em primeiro lugar, esse corpo está sujeito a uma força de atrito, né? Então, quais são as forças que atuam nesse problema? Além dessa força F, a gente tem que ter uma força normal, tem que ter uma força peso, a gente tem também uma força de atrito. Como ele está subindo, né, a gente sabe que essa força de atrito é uma força de atrito cinético e que ela aponta paralela à superfície para baixo. Né? Então todas essas forças estão representadas na figura abaixo aqui. Então como que eu determino qual vai ser o trabalho de cada uma dessas forças? Que é uma das coisas que o problema pede. Né? Bem, a gente vai verificar o seguinte. Né? Em primeiro lugar, a gente tem um deslocamento paralelo à rampa.
Sem o deslocamento é impossível a gente determinar qual vai ser o trabalho. Tem que saber exatamente qual que é o deslocamento. Então a gente pode escrever o seguinte: o trabalho vai ser total, vai ser a soma dos trabalhos de cada uma das forças. Então eu tenho que calcular o trabalho da força normal, o trabalho da força F, o trabalho da força de atrito e o trabalho do peso. Como que eu calculo cada um desses trabalhos? O trabalho da força normal, bom, falando antes do trabalho da força-peso, né? A gente sabe que o trabalho da força-peso vai ser igual a menos m vezes g vezes delta y, se a gente adotar um eixo y que aponta para cima. Então, fora esse trabalho que tem uma fórmula fechada, todos os outros casos a gente vai ter que fazer força, escalar, deslocamento. E a gente vai notar, por exemplo, que a normal é perpendicular ao deslocamento. Por quê? Porque o deslocamento é ao longo da superfície e a normal é perpendicular à superfície. Então, a gente vai ter que esse trabalho aqui vai ser zero. Por quê? A gente vai ficar com n vezes d vezes o cosseno de 90. Então, notem que sempre que uma força é perpendicular a um deslocamento, ela não realiza nenhum trabalho. Tá? Lembrando aqui, né, que o trabalho ele é F escalar D, que é a mesma coisa que módulo de F vezes o módulo de D vezes o cosseno do ângulo θ entre os dois vetores. Né? Como é que eu posso determinar então agora o trabalho da força D? Aliás, da força F. Bem, para determinar o trabalho da força F, a gente pode verificar o seguinte. Ó. Através da própria definição, a gente vai ter que isso aqui vai ser F escalar deslocamento, que vai ser F vezes D vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Eu costumo escrever θ aqui, tá? Mas a gente também costumava usar θ para o plano inclinado. Então tome um pouco de cuidado para não confundir que θ a gente está tratando, tá? O θ, quando a gente fala do produto escalar ali na fórmula do trabalho, se refere ao ângulo entre os dois vetores. A gente tem que determinar esse ângulo. Notem que no caso entre a normal e deslocamento, esse ângulo aqui era de 90 graus. Mas entre a força e o deslocamento, esse ângulo não vai ser 90 graus, vai ser um ângulo diferente. Qual é esse ângulo? Notem que a direção do plano inclinado faz em relação à horizontal um ângulo de 35 graus, alfa, que é dado. Tá? Só que notem o quê? Que a força F também é horizontal. Então, qual que vai ser o ângulo entre a direção da força F e o deslocamento? Como o deslocamento é paralelo à rampa, o ângulo entre o deslocamento e a força F também tem que ser alfa, porque F é paralelo à horizontal e D é paralelo à rampa. Se o ângulo entre a rampa e a horizontal é alfa, então entre D e F também tem que ser alfa. Né? O alfa é dado, determinar qual vai ser o valor de trabalho vai ser uma questão da gente substituir valores. Né? F é dado, D é dado, alfa é dado. Então vai ficar com o módulo de F vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa entre os dois vetores. Então vai dar 4,10 vezes 10 na 2 joules. Tá? Então a gente já determinou o trabalho de duas forças. A normal, que tem trabalho nulo. A força F, que tem trabalho de 4,10 vezes 10 na 2 joules. Aqui eu também tenho o trabalho da força normal. Né? Agora a gente pode passar para o trabalho da força de atrito. Como que a gente vai determinar o trabalho da força de atrito? Então, às vezes a gente pode ter que acabar aplicando a segunda lei de Newton para poder determinar o trabalho de uma força. Tá? Então notem aqui que nesse problema em específico, a gente tem que determinar qual que é o valor da força de atrito para poder determinar qual que vai ser o trabalho realizado por essa força. Tá? Então a gente tem aqui o bloquinho, e aí eu vou escolher um eixo aqui, ó, que vai ser perpendicular à rampa. Não confundir com o outro eixo que eu estou chamando de Y, porque eu vou usar para calcular o trabalho da força-peso depois.
Vou chamar essa aqui de y', tá? E aqui eu tenho um eixo x', e eu tenho o deslocamento que é na direção desse eixo x'. Direção da força de atrito vai ser para trás, né? Porque ela é paralela ao plano inclinado, contrário ao movimento, no caso da energia da força de atrito cinético, ou da tendência do movimento, no caso da força de atrito estático, né? A gente sabe aqui que o ângulo entre essas duas forças é de 180 graus, então a gente pode escrever logo que o trabalho da força de atrito vai ser igual ao módulo da força de atrito vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo de 180 graus que a gente tem entre esses dois vetores, né? Deixa o cosseno de 180 é menos 1. Então notem que o trabalho dessa força de atrito é no sentido de diminuir a velocidade desse corpo, né? Então o trabalho tem que ser negativo. Então eu vou ficar com o módulo da força de atrito vezes o deslocamento. Só que o módulo da força de atrito é o que, né? É μ vezes o valor da normal. Então eu preciso determinar o valor da normal para poder determinar qual que vai ser esse trabalho da força de atrito. Então acaba que a força de atrito acaba sendo o mais complicado de calcular justamente porque a gente tem que pensar na segunda lei de Newton, né? Então aplicando a segunda lei de Newton para o eixo y', o que a gente vai ter? Vai ter que isso vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo y'. Mas se tem aceleração, essa aceleração é paralela ao plano inclinado, né? Então ela vai ser zero na direção do eixo y'. Qual vai ser a força resultante no eixo y', né? Vai ser normal, projetado em y', mais o peso projetado em y', mais a força de atrito projetada em y', mais a força F projetada em y'. Isso tem que ser igual a zero. Notem, claro, que a força de atrito não tem nenhuma projeção na direção do eixo y', porque ela é na direção do eixo x. Inclusive, a gente está interessado em determinar a força normal justamente para poder determinar o valor da força de atrito. O que mais a gente tem? O peso projetado na direção do eixo y', né? Como é que a gente vai determinar isso? O peso é um vetor que aponta assim, né? Se a gente tem um ângulo alfa entre o horizontal e o plano inclinado, esse ângulo alfa também aparece aqui, né? Entre a força peso e esse eixo y'. Então a gente pode escrever que PY' vai ser igual a P cosseno de alfa. N é na direção do eixo y', então a projeção completa na direção do eixo y'. Então a gente vai ficar com mais N, que é uma coisa que eu tenho um sinal errado, né? A projeção do eixo no eixo y' do peso vai ser menos P cosseno de alfa, né? E a gente tem essa projeção dessa força F, né? Então notem que a força F ela vai estar apontando nessa direção aqui, né? E aí eu tenho aqui um ângulo alfa entre o vetor D e o vetor F, que já tinha determinado antes. Então note que se eu utilizar F seno de alfa, eu vou obter essa projeção na direção do eixo Y, né? Então eu posso escrever que eu vou ficar com F seno de alfa para a projeção do vetor F na direção do eixo Y', né? Só que essa projeção no sentido negativo, então a gente vai ficar com menos aqui, né? Isso tem que ser igual a zero, então a gente tem que a normal vai ser igual a m vezes g vezes o cosseno de alfa mais f vezes o seno de alfa. Então, quando a gente determina qual que é o trabalho da força de atrito vai ser igual a μ, que multiplica m vezes g cosseno de alfa, mais f seno de alfa, vezes o módulo do deslocamento. Tá? Então, em alguns casos, calcular qual que é o trabalho pode ser mais complicado. Tá? Esse caso aqui é justamente
no caso que é o mais complicadinho. Notem aqui que uma outra coisa que eu acabo esquecendo, né, é que o cosseno de 180 é menos 1, então a gente tem um sinal negativo aqui na frente. Então se a gente substituir todos os valores, né, μ igual a 0,6, massa igual a 2 kg, aceleração da gravidade, cosseno 35, módulo da força F, e o 135 e o deslocamento de 5 metros, a gente vai ter menos 2,2 vezes 10 na 2 joules. Tá? Finalmente, para a gente poder determinar qual que vai ser o trabalho total, falta a gente determinar o trabalho da força-peso. Né? Mas o trabalho da força-peso tem uma expressão fechada. E a gente vai precisar utilizar simplesmente o valor do deslocamento nesse eixo vertical. Né? Notem que eu estava usando aqui y' para o eixo na direção da força normal aqui e y para esse eixo vertical, mas nas notas de aula eu acabei de ver aqui que eu estava fazendo justamente o contrário. Tá? Então, aqui, ó, esse y' é justamente o eixo que tem o deslocamento que vai ser igual a d seno de θ, né? Que é o deslocamento vertical. Isso é uma coisa que vai ser muito comum, que a gente precisa determinar qual vai ser o deslocamento vertical, né? E o meu deslocamento não foi dado verticalmente, ele foi dado ao longo do plano inclinado. Então a gente vai ter que determinar qual que é o deslocamento vertical, mas como a gente sabe esse ângulo alfa, fica fácil de determinar que o deslocamento vertical vai ser igual a d vezes o seno de alfa. Tá? Então, sabendo a fórmula fechada que vai ser menos m vezes g vezes delta y, sabendo que o meu deslocamento foi no sentido positivo do meu eixo y, e que ele pode ser dado geometricamente por d vezes o seno de alfa, a gente consegue determinar que o trabalho da força-peso vai ser igual a menos 2 kg vezes 9,8 metros por segundo quadrado, vezes 5 vezes seno de 35. Vai dar menos 56 joules. Então notem que aqui está faltando um sinal nessa 6,98 aqui. Mas estou falando de calcular o trabalho total. Por que eu estou falando isso? Né? Porque uma das coisas que o programa me pede vai ser justamente qual vai ser a velocidade final que a gente vai ter. Como que a gente calcula isso? A velocidade final, ou a variação dela, está associada ao trabalho total. O trabalho total é a soma de todos os trabalhos. Né? Então aqui eu determino qual que vai ser a soma de todos os trabalhos, que vai me dar o trabalho total. Como o trabalho é escalar, eu simplesmente somo os trabalhos das diversas forças que estão atuando no sistema e determino qual que vai ser, então, o trabalho total. Então, deu 1,3 vezes 10 na 2 joules. E, para determinar a variação da energia cinética, basta utilizar lá o teorema trabalho-energia. E a gente vai verificar que, se a velocidade inicial é nula, a velocidade final vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes o trabalho sobre a massa. Né? Como a gente determinou o trabalho, como sendo 1,3 vezes 10 na 2 joules, determinar o trabalho, a velocidade final vai ser simplesmente uma questão de substituir os valores e a gente vai obter um valor de 12 metros por segundo. Tá? Um outro exemplo interessante aqui é determinar qual é a força necessária para parar um objeto. Então suponha que tem um corpo de massa 1 kg que se desloque em queda livre em um certo instante, com sua velocidade de 3 metros por segundo, uma força F constante passa a atuar verticalmente para cima. Qual a intensidade da força se ao final de 1 metro o corpo tem velocidade nula? Então, o corpo se desloca em queda livre. E aí, em um certo ponto aqui, ele tem uma velocidade de 3 metros por segundo. A gente sabe que a massa desse corpo é de 1 kg. Aí eu quero saber qual que vai ser o valor de uma força F que vai atuar nesse corpo, pressionado para cima, de forma que depois de 1 metro esse corpo se encontre parado. Aqui é um negócio que é um pouco interessante a gente notar o seguinte, ó, que a gente não pode dividir esse problema numa primeira parte onde ele ganhou velocidade, daí chegou nessa segunda parte aqui, só a força F atua de forma que esse corpo diminua a velocidade.
não é isso que está acontecendo, porque a gente tem também o trabalho realizado pela força-peso, no sentido de que esse corpo ganha velocidade enquanto ele faz esse deslocamento entre essa posição e essa outra. Então a gente tem que notar o seguinte, que ele tem uma energia cinética inicial, a gente quer que a energia cinética final dele seja nula, né? Então a gente tem um ΔK, e isso vai ser igual a um trabalho total. Então ΔK vai ser K final menos K inicial. Qual que é o K final? Eu quero que seja zero. Então tem um K inicial, e isso vai ter que ser igual ao trabalho total, que vai ser o trabalho da força peso, mais o trabalho dessa força F que está atuando para cima. Então minha energia cinética final vai ser igual a menos 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Isso vai ser igual ao trabalho da força-peso, que vai ser, bem, eu tenho que escolher um sistema de referência. Vou botar aqui para cima. Então vou ficar com menos m vezes g vezes ΔY. Mais o trabalho da força F, né? Vai ser igual a F vezes o deslocamento D vezes o cosseno do ângulo θ entre o deslocamento e a força F. Veja que o vetor de deslocamento é esse vetor que aponta para baixo aqui, né? Então, nota o seguinte, que esse ângulo aqui então é 180 graus, porque minha força aponta para cima e meu deslocamento é para baixo, né? Então, esse cosseno de θ vai ser simplesmente menos 1. Lembrando que eu estou tentando determinar o valor dessa força F, né? Para poder determinar o valor da força F, eu posso pegar esse trabalho e passar para o lado direito. Então eu vou ficar com m vezes g vezes ΔY menos 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Isso tem que ser igual a F, ou menos F, vezes D. Né? Se eu passar o D dividindo, né, eu posso escrever que F vai ser igual a m vezes g vezes ΔY sobre D. Tem que passar o menos F, menos D dividindo, né? Vai ficar menos aqui. E aí aqui do outro lado eu vou ficar com mais desse termo aqui, né? Então vou ficar com 1/2, mais 1/2 de m vezes vi ao quadrado. Então agora para a gente determinar qual vai ser o valor da nossa força, basta eu substituir os valores, né? E aí eu vou verificar qual vai ser a força que a gente vai obter. Bem, pessoal, é isso. Esses trabalhos de força, esse conteúdo de trabalho aí vai ser bem mais tranquilo do que o conteúdo de dinâmica, tá? Mas em algumas situações a gente vai verificar que a dinâmica não vai abandonar a gente, né? Por exemplo, aqui no trabalho da força atrito, é extremamente importante a gente aplicar a segunda lei de Newton para um dos eixos para poder determinar qual é o valor da força normal e assim conseguir calcular qual é o valor da força de atrito. E claro que a gente vai estar trabalhando aqui com trabalho de forças constantes, né? Então, trabalho da força normal, trabalho da força atrito, trabalho da força peso. Para o trabalho da força peso a gente tem uma forma fechada, né? Uma formulinha para a gente calcular. Para as outras não. Então, a gente vai aplicar a definição, tá? Que vai ser força escalar de deslocamento. E para o caso da força elástica, a gente não consegue trabalhar com ela ainda, a gente vai ter que verificar justamente o trabalho de uma força variável, que a gente vai verificar no próximo vídeo, tá? Então, por enquanto, é isso. Até mais.